Há alguns anos eu sofri um acidente enquanto fazia kitesurfing. Eu rompi um dos ligamentos e sofri graves danos na cartilagem do meu joelho. Ou seja, eu não conseguia mais andar com facilidade. Tive que usar muletas e não podia mais praticar nenhum dos esportes que eu amo. Então disseram que eu poderia fazer uma operação para reconstruir o ligamento do meu joelho. Agora, até alguns anos atrás, esta operação teria envolvido passar a noite em um hospital e umas cicatrizes feias. Mas agora eles usam uma coisa chamada artroscopia. Eu internei e tive alta em cerca de 5 horas. Hoje eu posso correr, praticar esportes e fazer tudo o que eu fazia antes. É incrível. Eu sou muito grato aos médicos pela forma como me ajudaram, mas também pelo meu corpo, a forma de ele se curar. Toda cura essencialmente vem de Deus, seja através de uma equipe médica que usa os dons dados por Deus ou dos processos de cura natural do corpo. Tem havido grandes avanços na medicina. A expectativa de vida, por exemplo, mais que dobrou nos últimos 100 anos. E ainda assim, com todos esses avanços, você olha ao redor do mundo e vê tanta doença, vê tanta dor. Em algum ponto das nossas vidas, nós nos deparamos com alguma enfermidade ou doença, seja nossa ou de nossos amigos ou familiares. E em algum ponto é natural fazer a seguinte pergunta: Deus ainda cura hoje? Sim, hoje, ontem, amanhã. Acredito muito sobre a cura. Tem casos que realmente são inexplicáveis, de pessoas desacreditadas que se agarram na fé e acabam conseguindo sobreviver por um milagre, talvez. Mas acho um pouco cruel com os médicos, tanto tempo de estudo e trabalho, e vai lá, o médico salva a pessoa e foi Deus. Eu acho que é mais a fé da pessoa que ajuda a curar. Se não fosse por ele, meu marido mesmo ficou 1 mês internado, entubado na época do Covid. E se não fosse pelas mãos de Deus, auxiliar as mãos dos médicos, ele não estaria aqui de novo, não. Eu não acredito em Deus como uma pessoa. Então, sei lá, dizer que o Deus cura seria dizer que ele tem poder de tomar decisões. Hoje, amanhã, ontem, sempre. Antes de ser cristão, se você me fizesse a pergunta, Deus ainda cura hoje? Eu teria dito, isso não é pergunta, eu nem sequer acredito que Deus existe. E se existe um Deus, por que motivo ele curaria uma pessoa? Se existem milhões de pessoas por aí que não são curadas. Mesmo depois de me tornar cristão e ler o Novo Testamento e ler sobre Jesus curando pessoas e os discípulos curando pessoas, eu pensei, tá bom, isso aconteceu no passado, mas não podemos esperar que isso aconteça hoje. Aí, em maio de 1982, um homem chamado John Wimber veio pregar em nossa igreja. John Wimber era um pregador americano, líder da igreja Vineyard. Havia sido um músico de rock, um cara incrível. E ele veio pregar aqui numa noite de domingo. Naquele púlpito ali, eu estava sentado ali e era bastante cético sobre todo esse tema de cura. Mas coisas incríveis aconteceram naquela noite. Na noite seguinte, nos encontramos numa sala chamada The Spring, que é uma sala lá embaixo, que comporta cerca de 100 pessoas. E os líderes da igreja vieram todos. Era uma igreja muito menor naquele tempo, mas havia cerca de 60 ou 70 líderes reunidos na The Spring, lá embaixo. E John Wimber falou sobre este tema da cura. E estávamos satisfeitos, mas ele disse no fim da pregação, agora vamos tomar um café e quando voltarmos depois do café, vamos fazer a cura. Bem, nenhum de nós havia feito cura antes. Então, a pausa para o café foi bem longa. E quando voltamos, depois do café, as pessoas que estavam na frente até então acharam que era egoísmo continuar na frente, então foram direto para trás. E John disse que ele e a equipe dele haviam orado e que tinham várias palavras de conhecimento. E ele explicou que uma palavra de conhecimento é uma coisa que não vem à sua mente natural, é uma coisa que é revelada por uma revelação sobrenatural. Pode ser uma sensação, uma imagem, um tipo de dor solitária ou algo assim. E ele disse que havia 12 dessas. E então ele leu em voz alta. E aí pediu que as pessoas, uma por uma, pediu que se aproximassem. A primeira, se bem me lembro, era um homem que havia lesionado a coluna, cortando madeira com um machado aos 14 anos. Nós pensamos, não vai ter ninguém assim.
mas o cara se levantou e foi até a frente. E depois, um após outro, um grande amigo nosso, Jeremy, havia uma palavra de conhecimento sobre a coluna dele e ele foi até a frente e recebeu cura. Por fim, restou apenas uma das 12 palavras de conhecimento que ficou sem resposta. Uma que dizia: há uma mulher aqui que não consegue engravidar. Nós somos britânicos e isso foi há muito tempo, na época em que realmente não falávamos dessas coisas em público, e eu pensei, ninguém virá à frente por isso, mas ele continuou esperando até que finalmente uma amiga nossa, uma jovem mulher, se levantou e foi até a frente. Nós nem sabíamos que ela tinha dificuldade para engravidar. Mas ele orou por ela naquela noite, a equipe orou por ela. E 9 meses depois, ela deu à luz um menino, embora a concepção não tenha ocorrido na The Spring. E desde então, nossos bons amigos Ed e Sarah tiveram 5 filhos. E eu comecei a olhar para este tema da cura de uma forma diferente. Há um versículo no Antigo Testamento que diz: eu sou o Senhor que os cura. É da natureza de Deus curar. Deus ama você e Ele quer que você prospere e viva a plenitude. A palavra Jesus significa Salvador. A palavra grega para Salvador é sozo. É uma palavra interessante porque pode significar eu salvo. Jesus veio para nos salvar de nossos pecados, para nos trazer o perdão. E a mesma palavra também quer dizer eu curo. Jesus veio curar os corações partidos. E Deus ama curar. Ele quer usar você e eu para levar a cura aos que estão ao nosso redor. E o momento em que você mais se parece com Deus é quando ajuda pessoas feridas, secando suas lágrimas, ajudando quem está com o coração partido, levantando quem está no chão. A Bíblia diz que nossas palavras podem trazer cura. E com suas palavras você pode promover conciliação, pode trazer paz, encorajamento, perdão. A maior parte do sofrimento que sentimos vem de relacionamentos, assim como a maior parte da nossa cura. A cura vem do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com outras pessoas. Mas quando a Bíblia fala sobre cura, ela não fala apenas sobre cura emocional, psicológica e espiritual. Há também uma cura física. 25% dos evangelhos falam dos milagres de cura de Jesus. No Evangelho de Mateus, nós vislumbramos a compaixão que Jesus sentia pelo povo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mas isso não foi só para Jesus. Jesus deu autoridade aos seguidores deles, deu a você e a mim, para pregar as boas novas e curar os enfermos. Isto não é apenas para certas pessoas especiais, isto é para cada cristão no mundo. Jesus disse aos apóstolos, ele sempre dizia, preguem o reino e curem os enfermos. Então, orar pelos enfermos parte do nosso ministério. Algumas pessoas têm um dom especial, mas todos podem orar pelos enfermos. Atualmente, é claro, com a medicina, a ciência contribui em muitos aspectos. E esta também é uma forma de Deus vir ao nosso auxílio. Mas, apesar disso, as pessoas necessitam de oração porque há muitas situações em que a medicina não tem nada a dizer. E nós devemos dar esperança a estas pessoas em qualquer situação. Em qualquer situação, porque não há nada impossível para Deus. E dar esperança a uma pessoa, às vezes, é o melhor remédio para as enfermidades. Vemos no livro de Atos que os discípulos de Jesus saíram curando pessoas. E se olhar a história da igreja, no decorrer dos séculos, é isto que se vê e ainda hoje, Deus cura pessoas. Era uma sexta-noite. E me recordo de, no meio da noite, acordar e estar bem delirante. Eu literalmente derrubei um copo de água no meu quarto, tentando chegar até o banheiro porque eu ia passar mal. E nem sequer entendia o que estava vendo. Foi muito assustador, na verdade. E eu me recordo de esperar até a manhã seguinte para dizer ao meu marido, eu acho que eu preciso ir ao hospital. Eu não sabia que quando desse a entrada no hospital, eu ficaria por lá por um bom tempo. Eu me recordo do médico vir falar comigo com um jeito muito preocupado. Sabe, ele era muito sério. Ele se aproximou de mim e me contou que eu tinha uma doença chamada meningite fúngica e que o tipo dela era Cryptococcus gattii. E essa doença estranha, fazia jus ao nome,
uma bola fúngica havia começado a se desenvolver no meu cérebro. Tinha 1,3 centímetros na base do meu tronco cerebral e estava se reproduzindo numa taxa realmente alta. E este é o perigo dessa determinada doença, que ela chegue num ponto onde fique bem grande, que é de 3 centímetros. E o único meio de se livrar dela é através de uma cirurgia no cérebro. E eu não queria isso. Eles me disseram que, além de eu ficar no hospital por 8 semanas, eu tomaria antifúngicos por 2 anos. Depois disso, nas 3 primeiras noites, eu me via tarde da noite, tipo umas 11 horas, deitada no leito do hospital e eu tinha crises de pânico. Na verdade, era uma reação intensa e física àquela informação de que eu poderia morrer. Muita gente estava orando por mim. Muitas e muitas pessoas. E eu era muito grata pelas orações, era grata pelos cuidados médicos maravilhosos. Mas eu me recordo de uma sexta, e calhou de ser semana de Páscoa, uma sexta santa. O ministro da minha igreja se ofereceu para ir orar conosco e nós aceitamos o convite. E ele chegou e orou por mim e disse: "Eu acho que Deus pode querer curar você." E foi naquela tarde de sexta que ele orou por mim. E eu tinha uma ressonância marcada para a terça-feira seguinte. Eu sinto que eu tinha pouquíssima fé para uma cura milagrosa. Não é porque eu não acreditasse que fosse possível. Eu só achava que aquilo era para outras pessoas e nunca seria para mim uma reles mortal. Fui para o aparelho de ressonância e no dia seguinte recebi o resultado. Eu acho que nunca esquecerei desse dia. Ainda vejo o rosto do médico que entrou correndo no quarto dizendo: "Estão prontos para ir para casa?" E Ryan e eu ficamos muito confusos, sabe? E nos preparamos para ficarmos por 8 semanas e estávamos há 5 semanas e meia. E dissemos: "Sim, por quê?" E ele disse: "Ninguém te deu os resultados da ressonância?" Respondemos: "Não, ninguém veio ainda." E ele disse: "Não conseguimos achá-la." E eu disse: "Como assim não conseguiram achá-la?" E ele disse: "A sua bola fúngica desapareceu completamente. Não consegui achar nem vestígio dela. É como se ela nunca tivesse existido." E eu disse: "Nem uma cicatrizinha no meu cérebro?" E ele disse: "Nada. Sumiu completamente. Pode ir para casa hoje." E eu me lembro do momento porque o meu marido se jogou aqui no meu colo. Ele ria, chorava e eu ria também. E eu disse para o médico que, na minha opinião, e ele não era cristão como eu disse para ele: "Eu acredito que Deus me curou." Ele meio que encolheu os ombros e disse: "Eu não tenho explicação." E eu fui para casa naquele dia. Eu nunca tinha conhecido aquele tipo de alegria. E sei também que nunca havia experimentado aquele nível de gratidão. É claro que nem todo mundo é curado. Eu lembro de um grande amigo nosso, Patrick Pearson Miles. Patrick tem insuficiência renal. Ele sofreu um transplante de rim e não deu certo. Já faz diálise há 25 anos. Ninguém tem mais fé na área da cura do que Patrick. Patrick tem orado por tanta gente e tanta gente tem sido curada, mas ele mesmo não foi curado. Apesar de nós orarmos muito por ele. Mas eu acho que o Patrick diz muito encorajador. Ele diz isto: "Eu recebi o maior presente, que é a vida eterna. Se eu for curado, isso será um bônus." Quando Jesus enviava seus discípulos e quando ele ensinava, ele falava muito sobre o reino de Deus. Ele disse: "Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês." O reino é a esfera de influência de Deus. E um dia a esfera de influência de Deus estará completa quando Jesus voltar. Há mais de 300 referências no Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus. E quando Jesus voltar, todos serão curados. Não haverá mais enfermidades, nem mais sofrimento, nem mais dor. O reino de Deus estará completo. Mas, no momento, esse não é o caso. Vivemos entre os tempos, estamos aguardando a volta de Jesus. E, no momento, nem todos serão curados. O jeito que Paulo descreve é assim, ele diz: "Gememos interiormente, esperando a redenção do nosso corpo." Isto só irá acontecer no futuro, quando Jesus voltar, e haverá a redenção total dos nossos corpos, a cura total. Mas o que Jesus diz é: haverá um reino futuro, mas há um sinal dele no presente. Você pode sentir um gostinho
de como será no futuro. Às vezes na Inglaterra, depois de um inverno frio e longo, temos uns dias bem quentes no princípio da primavera. Quando para de chover, o sol aparece e parece até que é verão. De repente, todos estão de shorts e camisetas. Mas o verão ainda não chegou e na semana seguinte o frio volta gélido. O que vivenciamos ali é como que um gostinho do verão. Ele nos avisa que o verão está chegando. Quando Jesus curava as pessoas, era feito um gostinho do futuro. Uma prévia do dia em que todos serão curados. Mas no momento, nem todos são curados. Mas e quanto à cura hoje? Bem, se Deus te chama para exercer a medicina, e este é um chamado maravilhoso, se você olhar as origens dos hospitais, elas costumam remontar a instituições cristãs, baseadas na crença de que as pessoas importam para Deus porque são feitas à imagem dele. E Deus costuma curar as pessoas através de formas que conseguimos explicar, como através dos avanços na ciência médica. Mas às vezes ele cura as pessoas diretamente, de formas que não explicamos. Então não devemos parar de orar, especialmente quando a medicina não puder fazer mais nada. Uma vez recebi uma ligação para ir ao Hospital Brompton, onde eu era capelão assistente. Na verdade, quando eu recebi a ligação, eu estava na quadra de squash e era muito urgente, então eu corri para o hospital com o uniforme de squash, com a raquete de squash na mão e tudo. Quando eu cheguei, encontrei a pessoa que havia me pedido para ir, uma mãe chamada Vivian. Em primeiro lugar, Vivian ficou um pouco surpresa de ver um vigário com uniforme de squash e eu levei um tempinho para convencê-la de que eu era realmente um vigário, mas quando ela se convenceu, me pediu para ir orar por um menino. Ela era mãe de 3 filhos e estava grávida do 4º. O terceiro filho, Craig, ele tinha 18 meses de idade e um buraco no coração. Ele tinha sido operado, mas não obteve sucesso. Então os médicos disseram que não havia esperança para ele. Ele vivia por aparelhos e 3 vezes pediram a permissão dela para desligar a máquina e deixá-lo morrer. A mãe não era cristã, mas ela disse, eu quero tentar uma última coisa. Eu quero que alguém ore por ele. Então foi por isso que me chamaram. Eu entrei no quarto, ele tinha tubos no corpo inteiro, e eu orei que ele, em nome de Jesus, fosse curado. E aí eu fui conversar com a Vivian e falei com ela um pouquinho sobre a fé. E ali no hospital ela entregou a vida a Jesus Cristo. 2 dias depois eu voltei ao hospital para ver como ele estava indo e ela veio correndo até mim, empolgada, e ela disse, depois que você orou, o Craig melhorou e ele se recuperou. Foi curado do problema no coração. Aquilo não foi um efeito placebo, nem o poder do pensamento positivo. E sem chance de aquilo ter sido autossugestão, ele era apenas um bebê. Isto foi há 27 anos. Hoje Craig continua forte. Eu mantive contato com a família todos esses anos e ele é a glória daquela família, um jovem notável. Ela me disse posteriormente, eu não acreditava, mas eu acredito agora. É claro que eu também orei por muitas pessoas que não foram curadas. Mas como John Wimber costumava dizer, quando não orávamos por ninguém, ninguém era curado. Agora que oramos por muitas pessoas, algumas são curadas. Na infância eu jogava basquete e acho que foi onde o problema do meu joelho começou e se tornou pior depois que eu entrei nos Royal Marines. Os tendões, eles romperam, os ligamentos romperam e o resultado é que minha rótula meio que ficava solta na perna, mais ou menos. Eu não conseguia andar por um longo período de tempo, eu não conseguia sentar por um longo período de tempo e correr estava completamente fora de questão. A minha vida deu uma guinada quando eu vim para o Alpha. Eu fui convidado, eu relutei, mas eu aceitei e, francamente, eu gostei. Eu estava muito cético em relação a tudo. E aí, um camarada disse que tinha uma palavra de conhecimento sobre um rapaz que tinha um problema no joelho e que já tinha muito tempo, ele tinha que resolver aquilo, que se ele quisesse oração, poderia levantar a mão. E eu pensei, meu Deus, então sou eu. Quem foi que contou para ele? Quem contou para ele sobre o meu joelho? E eu levantei a mão meio assim, até a orelha, tipo nessa altura. E 2 homens se aproximaram e disseram, você deseja oração? Eu disse sim, e eu disse, eu sou o homem do joelho. Então, se puderem orar, eu vou agradecer bastante. E eles continuaram orando por mim e colocaram a mão no meu joelho e com uns 45 segundos de oração, veio um calor no meu... Aí veio um formigamento, veio meio que uma cosquinha e eu comecei a rir. E no fim da oração, havia uma ligeira diferença. Eu podia sentir que havia uma mudança, mas eu queria ter certeza de que aquilo realmente tinha passado. Então eu disse a eles, afastem-se, eu tenho que testar isso. E eu me atirei de joelhos no chão com muita força. Bum! No chão. E eu não senti dor. Eu não conseguia acreditar
que depois de um período tão longo, depois de ter ido aos melhores médicos e fisioterapeutas das Forças Armadas tentando resolver aquilo, e aí, em uma questão de 3 a 5 minutos, tudo tinha acabado. No dia seguinte, eu fiz uma corrida de 10 quilômetros e, no final, eu me senti perfeitamente bem. Como se ora por cura? É Deus quem cura e não nós. Então não é preciso exagero, nem gritos, não há técnica envolvida. E nós tratamos as pessoas com dignidade e respeito. Caso não sejam curadas, não diga que é culpa delas, ou que Deus não as ama, ou que é castigo divino. Jesus sempre orou com amor e compaixão. Essa era a motivação dele e deveria ser a nossa também. Uma das coisas que ajudam muito são as palavras de conhecimento. Peça a Deus, o Senhor pode me mostrar. Pode ser através de uma visão ou uma sensação, talvez até uma dor solidária. Mas pode ser muito delicado, tanto entregar a palavra de conhecimento quanto responder a ela. Mas já foi dito que fé se soletra R-I-S-C-O. Então, às vezes, é preciso sair da sua zona de conforto. E quando se trata de orar pela cura de alguém, há sempre um modelo simples que você pode usar. Verifique com a pessoa se é possível colocar a mão no ombro dela ou no local que dói, se for apropriado. E aí ore em nome de Jesus e peça ao Espírito Santo que venha. E às vezes você vai precisar orar mais de uma vez. Jesus orou por um homem que era cego e lhe perguntou depois: "Você enxerga?" E o homem respondeu: "Pessoas, mas são como árvores andando." Então Jesus orou de novo. E dessa vez o homem enxergou com clareza. Então, não desista. E mesmo que não fique curado, a oração é uma grande bênção. Quando John Wimber pregou aqui pela primeira vez numa noite de domingo de 1982, na noite seguinte nos reunimos na sala de oração e, novamente, ele falou sobre cura. E mais uma vez vieram palavras de conhecimento. Eu trabalhava como advogado na época, estava de terno listrado, colarinho engomado e sentei na primeira fileira para poder observar tudo nos mínimos detalhes. E ele disse, eu estava sentado ali e ele disse: "Há 10 pessoas aqui com frieira nos pés." Bem, eu tinha frieira nos pés, mas não queria admitir aquilo na frente de todas aquelas pessoas, de jeito nenhum. E aí ele disse: "Estas pessoas poderiam se levantar, gostaríamos de orar por elas." Bem, uma por uma, elas se levantaram até que havia 9 pessoas de pé. Eu ainda não ia me levantar, mas minha esposa, Pipa, sentada no meu lado, ela começou: "Você." E eu dizendo: não, é outra pessoa, até que finalmente o incômodo nas costelas era tanto que eu achei que seria mais fácil, antes que aquilo virasse motivo de oração também, me levantar do que ficar sentado. Então me levantei e um daqueles americanos muito gentis veio até mim e disse: "Você gostaria que orássemos pela sua frieira?" Eu disse: não, muito obrigado. Eu disse: "Na verdade, até gosto de ter frieira." Sabe, é tão gostoso quando você esfrega aquela coceirinha. Então ele foi muito elegante e me disse: "Bom, pelo menos você gostaria que orássemos?" E eu disse: "Eu gostaria de oração por poder no meu ministério." E ele disse: "Ok, vamos orar por você." E eles oraram que o Espírito Santo viesse sobre mim. E aí, depois de uns 10 minutos, só sei dizer que senti algo feito uma descarga de 10.000 volts descendo pelo meu corpo. Um poder de Deus extraordinário vindo. E ele fazia uma oração bem limitada, aquele homem. Ele só dizia mais poder a cada vez. Era a única coisa que ele orava, não me lembro dele ter orado mais nada. Até que chegou um ponto em que eu não conseguia mais aguentar e comecei a dizer: "Mais poder não." Mas aquilo não parecia detê-lo. Ele só dizia mais poder e eu dizendo mais poder não. Até que enfim houve praticamente uma batalha de gritos entre nós. John Wimber, que estava obviamente acostumado com pessoas difíceis em algumas reuniões, disse: "Vocês poderiam tirá-lo daqui?" Então eles me carregaram, porque eu não conseguia me mexer. Eles me tiraram de lá pela porta, eles me carregaram e quando eu passei por aquela porta, eu lembro que John Wimber disse: "Deus está dando àquela pessoa o dom de ser capaz de falar a outras pessoas sobre Jesus." Eu sempre me recordo deste momento, porque foi um momento muito significativo na minha vida. Enfim, eu não fui curado da frieira naquele momento, embora ela tenha melhorado desde então. Mas eu fico feliz que tenham orado por mim, porque foi uma experiência incrível. E desde então, Pipa e eu temos procurado falar às pessoas sobre Jesus e ministrar a cura sempre que possível.
eu procuro orar pelas pessoas assim como oraram por mim. Porque eu creio que Deus nos usa hoje para curar pessoas. Ele quer usar você para curar pessoas. Eu encorajo você a ser uma pessoa que ministre a cura na sua família, entre seus amigos, no seu local de trabalho, na sua comunidade. Que ore pelos enfermos, que cure os quebrantados de coração, seque as lágrimas das pessoas, levante os caídos, promova conciliação e ministre a cura aonde quer que você for. Em nome de Jesus.